está. Repete. Esse prédio aqui é onde a gente se encontra, o Solar Barão do Saí na década de 80, antes da restauração, né? Da reforma. Ainda não era ainda o museu, somente... Mas quem era o barão do Saí? O Barão do Saí, ele era o que fundou o porto, né, do Saí, que era o grande... Teve a grande evolução das exportações, onde chegavam os navios cargueiros, né, quando se fundou o porto, né, o primeiro porto do Saí. Essa sala aqui é o salão principal, que a gente chama do nosso museu, é onde encontra-se toda a mobília, né, que foi utilizada pelos primeiros prefeitos de Mangaratiba, né, pertenceu ao gabinete dos prefeitos, a mobília aqui, desde a emancipação, né, da prefeitura, do município, até a década mais ou menos de 50, né, essa é a mobília. Hoje em dia, né, cada um que entra em sua gestão tem sua característica própria. Esse aqui é o bebedouro que tem lá na Estrada Imperial, né, o bebedouro onde passou as comitivas de Dom Pedro. No final, Oi? eu passei por lá. Passou por lá, viu o bebedouro? Isso. Isso. Aí aqui algumas fotos aqui referente à praia a cidade de Muriqui, né, o município de Muriqui, aonde marca a linha do trem, ó, a Mangaratiba do século XX, tá vendo? No rio Catumbi. Hoje em dia, você passando por lá, esse rio diminuiu bastante, né? Foi na época ainda da abolição da escravatura, né? Aí depois que acabou o período abolicionista, ele foi um grande teatro municipal da cidade. Aí volta novamente a ser a ruína, né? Aqui é onde você está, na rua aqui, ó, essa rua principal. Em 1831, tá vendo? Olha o Solar Barão do Saí aqui, né? Ainda não era o museu, 1990, né? Olha como é que era a rua antes e agora, né? É uma mudança incrível, né? Nascida em 1758, né? E esse bercinho pertenceu a ela. Então, mais ou menos, esse berço tem uns 300 anos, né? E foi arrematado pelo leilão, pela fundação, há 60 anos atrás, né? Que a gente conseguiu arrematar ele e trazer para a nossa fundação. Aqui é a nossa matriz entre 1785 e 1795, né? Onde tinha ainda o cruzeiro, onde ainda era uma vila, a cidade ainda não era um município, ainda não era emancipada, né? Como município. Essa igreja é a igreja uma das mais antigas, já referente ao nosso distrito, que é a igreja Nossa Senhora de Santana. Ela foi fundada em 1688, né? E tombada como patrimônio histórico em 83. Em Itacuruçá. Em Itacuruçá, Nossa Senhora de Santana. Nos períodos históricos, né? Só No mulher momento. produziu. Isso. Aqui é a cidade de Mangaratiba decadente, período pós-abolição, né? Quando ela se tornou uma cidade decadente porque acabou, né, o processo de escravos, de navios negreiros, então a economia ficou muito baixa. Essa é uma carta de Dom Pedro II, endereçada a Antônio Pereira Passos, o barão e a baronesa de Mangaratiba, né? Foi endereçada a Antônio Pereira Passos por Dom Pedro. A letra de Dom Pedro. Esse é o casal de barão e baronesa de Mangaratiba. Aqui são algumas peças que foram encontradas justamente nessas áreas de mapeamento, né, arqueológico, pela historiadora Miriam Bondim. Aí ela anota tudo, tá vendo? Tudo que foi encontrado nesses períodos, várias coisinhas, tá vendo? Estudos que fazem, né, vem escola, faculdades, aí eles fazem um mapeamento, né, do local histórico. Artefato cerâmico. Isso. Aí ela coloca o período, né? Essa aqui já é de 1930. Essa aqui são telhas do engenho de Itacuruçá, construído por Salvador Correia de Sá em 1598.
e passado para seu filho Martim Correia de Sá. Conta-se que a produção dessas telhas eram feita através das coxas dos próprios escravos, né? A produção mesma era manual e através das coxas dos escravos encontrados justamente após o período abolicionista, lá naquelas ruínas lá da Praia do Saco, né? Aqui é a gargalheira de ferro, aonde ficava 24 horas no pescoço deles, né? Esse aqui é o viramundo, quando utilizado, quando eles ficavam num castigo maior. Esse aqui é onde colocava no pé os grilhões. Então não tem muitos, mas poucos que ainda restou, né? Foram no plantio dele. Não se sabe o sobrenome, até porque na época, né, eles não tinham... Esse aqui é algumas peças, né, para mostrar um pouco da passagem deles, dos índios, que eles dominavam toda a Mata Virgem de Mangaratiba, Mata Atlântica. Eu aceito, mas coloco o sobrenome da família que doou, né? Que não adianta você chegar aqui, que lindo, e eu não saber quem doou a peça. Aquela bengala ali justamente foi doada, que foi de um descendente do comendador Greves, né? E doada por Flávio Peixoto. Além dela ser uma bengala, ela é um punhal também, né? Se a dela assim, vira um punhal. Aquela ali é a roleta do jogo do bicho, primeira roleta do jogo do bicho. E quando era legalizado, mas não é nem um jogo do bicho legalizado. Diz a história daquela roleta que foi um dono de um zoológico no Rio, que ele colocou logo na entrada essa roleta, já para as pessoas que entrassem, já rodava ali e ganhava algum prêmio, né, doada para o seu Décio. Aqui também ainda tem mais do século XX, moedas de réis. Essa colher e esse garfo foi encontrado lá no Parque Arqueológico das Ruínas do Saí, que é de 1958, né? Essas ruínas do Saí, me conta um pouquinho assim, resumido. Essas ruínas do Saí, justamente, elas ficavam aonde tinha a casa, né, do Barão do Saí, e aí ficavam umas senzalas próximas ali, que essas senzalas justamente era a acomodação deles, onde eles serviam a casa do barão, né? Justamente nessa coisa do Porto do Saí, da exportação, importação. Então, Dipe Simões, ele foi um dos mais prósperos empresários aqui de Mangaratiba, né, da região, né, justamente com a participação dele na fundação do Porto do Saí, né, e depois da queda da economia, da exportação e importação, ele resolveu investir na inauguração de uma torrefaria de café, onde entra Mangaratiba ressurgindo com a sua economia, na ligação com o café, né? No escoamento do café. Tem a ver lá com a estrada imperial. Isso. Com a passagem do café pela região. Então, aí esse café dele, ele se chamava Vitibiriba. Então, ele colocou Mangaratiba como uma indústria, né, do café, que fala do filme Limite, de Mário Peixoto, né? Que ele também é o fundador do Solar Barão do Saí. Mário Peixoto, ele teve uma influência muito grande aqui no município, porque quando ele se formou, né, em cinematografia, né, em Bruxelas, e resolveu vir para o município de Mangaratiba para fazer o seu filme, O Limite, né? E foi todo gravado com o seu filme. Né? E o filme dele, na época que foi lançado, né, era aquele contraste que era o cinema mudo, né, com o cinema sonoro, passando do cinema mudo para o sonoro, né? Teve uma repercussão que ele não esperava, né? Então, quando em 2007, depois dele já falecido, Caetano Veloso, né, conhecido da família, resolveu relançar o seu filme, né, onde teve uma repercussão muito grande, pena que ele já não estava mais vivo, né, da ONU. Ele conta um pouco a sua história de vida através das suas artes, né, da família pobre. E quando ele começa a partir com a sua família, e ele conta justamente que quando ele passa para a pintura contemporânea, a religião, onde ele começa
a ganhar dinheiro, ser reconhecido, né, próprio. É assim, é uma réplica perfeita do nosso altar da Nossa Senhora da Guia, né, da Igreja Matriz. Essa sala justamente é para contar um pouquinho da igreja, da história da igreja, né, da sede, onde começa aqui com os escravos não, com os índios, né, tupinambás, na localização da Engaíba, lá naquele morro lá na frente, depois na praia. Onde a igreja, não era nenhuma igreja, centro de Mangaratiba, onde entra a presença dos jesuítas, onde entra a catequização, ensinando eles a ler, escrever, né, mudando a sua cultura, né, e aonde a presença do branco, a população construída, inovou. Se quiser tirar uma foto aqui, ó. E quem é que Ela foi tombada em 1969 pelo IPAM. Essa aqui é uma foto que eu adoro. É a primeira foto, é o primeiro registro fotográfico da igreja, né? Depois dela pronta. Na época, tá vendo? Olha como que era Barão do Saí. Aí esse canhão era o que avisava as regiões vizinhas, né, da época, porque não tinha mensageiro, demorava a chegar nas localidades e o navio tinha que agir rápido, né, com aquela coisa do tráfego.